Olá, pessoal! O professor Arcângelo aqui, explica isso direito com cursos. Aqui no nosso canal vamos iniciar as gravações aí de Direito Penal para o concurso de Oficial de Justiça. Tudo bem com vocês? Ótimo, então. Olha, a gente tem PDF ou Word dessas leis, desses artigos comentados, tá bom? Se você quiser adquirir para imprimir e acompanhar as aulas, você paga um valor bem acessível e ajuda a gente, tá bem? Também, à medida que a gente for gravando aqui Direito Penal, você vai encontrar na nossa plataforma Explica Isso direitoconcursos.com. Lá você tem acesso ao PDF, às videoaulas, sem interrupção, sem propaganda. A gente está iniciando as gravações agora, então vamos disponibilizando aqui e lá na plataforma ao mesmo tempo. Para adquirir o PDF, explica isso direito concursos@gmail.com. Dá um joinha aí, tenho certeza que você se prepara. Olha, se você se prepara para o concurso de oficial de justiça e de polícia civil, é totalmente pertinente esta aula aqui, porque em ambas, o artigo 1º ao 12 está previsto no edital, tá? Polícia civil e oficial de justiça. Vamos começar já direto ao ponto, tá? Falando sobre aplicação da lei penal, estamos falando de Código Penal, tá bom, pessoal? Código Penal. Bem, o princípio da anterioridade da lei, ó, prevista aqui, tá bom? Princípio da anterioridade da lei, que diz o seguinte: não há crime sem lei é o princípio da reserva legal também, né? Então, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Pessoal, quando que não há crime? O nosso Código Penal, as leis brasileiras, a lei positivada, escrita, não é? Ela tipifica os crimes. O que é tipificação penal? Muito bem, o Código Penal ele não proíbe que as pessoas façam, seja lá o que for. Ele apenas elenca, enumera as condutas que são reprováveis, socialmente reprováveis. A lei, ela protege bens jurídicos como a vida, a liberdade, a privacidade, a segurança, a propriedade e muitas outras coisas. Tá certo? O patrimônio público, o particular, né? Ou seja, a propriedade, a fé pública, ou seja, são bens jurídicos protegidos pela lei. O que a lei faz, a norma traz, é a tipificação. Olha, fazer tal coisa é considerado o crime de tal. Então, se você comete, faz aquilo, você está agindo contra a lei, contra inclusive as regras sociais. Mas para que seja considerado crime, tem que haver uma lei anterior ao crime que defina aquela conduta. Então, quando a gente fala conduta tipificada no artigo 157 do Código Penal, é esta conduta aqui. Então, se ele teve aquele proceder, aquela conduta, e aquela conduta está tipificada, ou seja, está relacionada no Código Penal ou em alguma lei especial, então aquilo é considerado um crime. Costuma-se falar que a lei das contravenções, né, 3688, estabelece crimes de menor potencial ofensivo, mas são crimes da mesma maneira, tá? O que diferencia é a graduação da pena, são penas menores lá, né? Na 3688, contravenções é prisão simples, tá? Nunca é regime fechado, então é por isso que as penas são menores. Bom, não há pena também, não pode haver uma pena se na tipificação do crime não houver uma previsão de qual é a pena aplicável a cada conduta, tá certo? Então não vai haver aplicação de pena se não houver uma previsão legal. Essa é a cominação legal, uma previsão legal lá na tipificação do crime, perfeito? Muito bem. Lei Penal do Tempo, artigo 2º. Ninguém pode ser punido
por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Alguém estava preso ou estava sendo processado, preso, recolhido, condenado, transitado em julgado por ter, por exemplo, traficado drogas ilícitas. Aí vem uma lei posterior, ok? Que desqualifica, desconsidera aquilo como um crime, tá bom? Nesse caso, então, a execução e os efeitos da sentença condenatória cessam seus efeitos e a pessoa deve ser colocada em liberdade, tá bom? No caso de crime, viu, pessoal, não é apenas, no caso aqui de tráfico de drogas, não precisaria a lei, por exemplo, mudar. Bastaria que, por exemplo, da relação, né, se não me engano, é o Ministério da Saúde, bastaria que determinada droga que foi traficada, e por isso a pessoa foi condenada, bastaria que aquela droga saísse do rol das drogas ilícitas. Se aquilo não é mais uma droga ilícita, então ele também não cometeu crime nenhum. Parágrafo único, né? Vocês sabem, as leis têm os seus caputs, olha aqui, o artigo 2º tem o caput, e aqui o parágrafo único, pode ter incisos, alíneas, inciso 1, 2, 3, algarismos romanos, alíneas é letras, A, B, C, D, E, e assim por diante. Parágrafo único. A lei posterior, de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, é aquilo que eu acabei de explicar. Uma lei posterior vem favorecer o agente. Pessoal, pode favorecer esse agente em vários aspectos, inclusive quanto à pena a ser aplicada. Tá? E isso vai favorecer, inclusive, quem já estiver condenado cumprindo pena já transitou em julgado. Tá? Transitado em julgado é quando não há mais recursos sobre aquela condenação, nenhum tipo de recurso. Lei excepcional ou temporária. É disso que fala o artigo 3º. O artigo 3º diz assim: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessado as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Digamos que tem uma lei excepcional ou temporária. Ocorrida, por exemplo, nós tivemos recentemente pandemia. Durante a pandemia, foram estabelecidas determinadas regras que consideradas crimes, inclusive se cometidas. E aí passou o período de pandemia, aquilo já não tem mais aplicabilidade. No entanto, quem cometeu aquilo no período em que estava vigente aquelas regras, então eles não serão despenalizados, ok? Não acontece o mesmo do artigo anterior, não, tá? Tempo do crime. É o artigo 4º que fala sobre o tempo do crime. Então vamos lá. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Porque o crime pode ser comissivo, cometer o crime, ou omissivo, deixar de fazer alguma coisa que evite o crime. Ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, o tempo do crime é o da prática do crime, ainda que o resultado seja em outro momento. Então, quando que o crime foi cometido? Né? Quando a pessoa tomou a facada e não quando ele morreu no hospital 3, 7 dias depois, tá? Territorialidade, é o artigo 5º que trata da territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras do direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Bom, a gente vai ver lá no artigo 7º, logo à frente, que mesmo que praticado no estrangeiro, determinados crimes são puníveis através da lei brasileira, né? Cometido contra o presidente da República, enfim, uma série de outras situações ali que a gente vai ver. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais,
consideram-se como extensão do território nacional. Então, veja, o território nacional não é apenas a terra Brasilis, não é? Vamos lá, consideram-se extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou privadas que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Ou seja, efeito da lei penal. Extensão do território nacional às embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ao serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Então, aeronaves brasileiras públicas ao serviço do brasileiro em qualquer lugar. As aeronaves e embarcações brasileiras mercantes e privadas, se estiverem no espaço aéreo do Brasil ou em alto mar, no caso de navegação por mar, também se aplicam as leis brasileiras. Parágrafo 2º, pessoal, é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas, ok? Ou seja, as aeronaves, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. E estas, quem são estas? As embarcações. E estas em porto ou mar territorial. Ok? Veja aqui, inclusive, que tem uma dica de português, né? Quando falar aquelas, está se referindo ao que está mais distante, que são aeronaves, distante no texto, tá, pessoal? O que tiver mais distante no texto aqui, ó. Essas são as aquelas. Agora, e estas, quando falo em estas, é aquilo que está mais próximo aqui do texto. Deixa eu colocar uma outra cor. Mais próximo, que seria as embarcações. Então, aproveitando aqui, né, o nosso Código Penal para dar uma dica de português para vocês, tá bom? Lugar do crime. Artigo 6º, que fala do lugar do crime. Lembra que a gente viu do tempo do crime? Aqui vai ser do lugar do crime. Vamos lá, voltar a nossa corzinha amarela aqui. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Veja só, a tratativa é diferente do Código Penal para tempo e lugar. O tempo do crime é o momento em que foi cometido o ato criminoso, independente do resultado acontecer em outro momento. Certo? O exemplo que eu dei, pessoa esfaqueada, mas morre uma semana depois. O tempo do crime é o esfaqueamento. Agora, lugar. O crime ele é praticado. Consideram-se as duas, né, teorias. Do lugar onde ocorreu a ação, cometimento do crime ou a omissão para que o crime ocorresse, e também, bem como e também, tá? Assim como, bem como, o lugar onde se produziu ou deveria se deveria produzir os efeitos ou resultado. Então também o lugar onde cometeu o crime, onde se produziu os efeitos ou deveria produzir o resultado. Extraterritorialidade é o artigo 7º. Certo, pessoal? Então, artigo 7º, extraterritorialidade. Pessoal, para não ficar aula longa demais, e eu tenho trazido aqui no canal aí, falado com vocês sobre a técnica de estudar 25 minutos, para por 5, mais 25, para por 5. Então eu creio que esta aula número 1 já está de bom tamanho para que vocês possam aí ter um aproveitamento maior e estabelecer aí um ritmo de estudo, tá? Na próxima sequência de 25 minutos, do artigo 7º até o artigo 12. Combinados? Eu fico por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.